Artigo 129. Lesão corporal. Objeto material. O tipo do artigo 129 do Código Penal acaba por tutelar a integridade corporal da pessoa, responsabilizando aquele que, por sua conduta, causa dano às funções biológicas, anatômicas, fisiológicas ou psíquicas de terceiro, ou seja, a vítima. Novamente, o legislador deixa de estabelecer uma conduta determinada para que o crime se configure, bastando um nexo causal entre a ação do autor, que não está pré-definida pela lei, e a efetiva ofensa à integridade corporal da vítima. Embora o verbo nuclear do tipo exija uma conduta positiva, uma ofensa à integridade corporal de outrem compreende-se que o autor também pode responder quando deixa de fazer, quando se omite, nas hipóteses em que a lei lhe impõe o dever jurídico de garantir a integridade física da vítima, situação em que lhe restará caracterizado o crime comissivo por omissão, omissivo impróprio, na forma do artigo 12, parágrafo 2º do Código Penal. Quando a conduta do autor se limita apenas a causar dor na vítima, sem que disso resulte ofensa à integridade física dela, prevalece o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que isso não configurará o crime de lesão corporal, por se considerar que a dor é apenas um fenômeno de índole subjetiva. As intervenções cirúrgicas, mesmo que resultem em ofensa à integridade corporal do paciente, encontram respaldo no exercício regular de um direito, enquanto tratamentos curativos voltados à melhora das suas condições físicas. Portanto, considera-se excluída a ilicitude de tais atuações médicas. Dentro do delito de lesão corporal, o enquadramento da conduta do autor deve ocorrer em razão da gravidade do resultado sobre a vítima. É possível dizer, assim, que quando não demonstrada qualquer consequência dentre aquelas previstas nos parágrafos 1º a 3º e 9º do artigo 129, restará caracterizado o delito em sua forma simples, prevista no caput do dispositivo, o que se apura através de um raciocínio lógico de exclusão. Assim, exemplificadamente, quando a lesão corporal resultar morte, incidirá a hipótese do parágrafo 3º. Quando resultar incapacidade permanente da vítima para o trabalho, enquadrar-se-á na prevista no parágrafo 2º, inciso 1. Quando resultar em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, estipula-se a conduta tão somente pelo previsto no parágrafo 1º, inciso 1, e se nenhuma das hipóteses anteriores for a incidente no caso, restará caracterizada apenas a lesão corporal leve, contida no caput do artigo 129 do Código Penal. Observação: o reconhecimento da insignificância da conduta quanto à lesão muito branda recebe resistência da jurisprudência, pois se compreende que a integridade física é bem jurídico superior que não comporta relativizações. Sujeito ativo. O sujeito ativo do delito pode ser qualquer pessoa, já que a lei não exige alguma condição especial daquele que ofende a integridade corporal de outrem. Considerando-se criminosa apenas a ofensa física provocada em outrem, inclui-se que a autolesão não é crime. Assim, a pessoa que ataca seu próprio corpo não responde pelo crime de lesão corporal. No entanto, se a autolesão tiver intuito de permitir o recebimento de indenização ou valor de seguro, a conduta será criminosa, enquadrando-se, então, como estelionato, previsto no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º, ou melhor, inciso 5 do Código Penal.
Aquele que causa lesão em pessoa morta, em cadáver, não responde pelo crime do artigo 129 do Código Penal, mas sua conduta pode se enquadrar nos artigos 211 ou 212 da pré-citada lei, pela violação do respeito aos mortos. Sujeito passivo. Qualquer pessoa física pode ser sujeito passivo do crime, excluindo-se, pelas razões já citadas, o autor que provoca lesões em si mesmo. O cadáver também não pode ser considerado vítima do crime de lesões corporais, por já não ser sujeito de direito. Elemento subjetivo. Constitui-se no animus nocente, na vontade de agredir fisicamente, que resta demonstrada quando o autor do fato pratica conduta que se resultará na ofensa à integridade corporal de terceiro, atuando conscientemente nesse sentido. Há espaço para o dolo eventual e a conduta culposa também é admitida, estando prevista no parágrafo 6º do artigo 129 do Código Penal. Observação: as lesões corporais graves, gravíssimas e as que resultam morte, parágrafos 1º a 3º do artigo 129 do Código Penal, podem ser consideradas préter-dolosas ou préter-intencionais. Elas exigem, portanto, que o resultado mais grave, a lesão corporal grave, gravíssima ou a morte da vítima, seja ao menos previsível ou evitável pelo autor do fato, ainda que não pretendido. Caso o autor sequer consiga prever o resultado de sua conduta, não se poderá responsabilizá-lo pelo ato. Do contrário, estaríamos admitindo autêntica responsabilidade objetiva na hipótese de lesão corporal, o que colide com a disciplina do artigo 19 do Código Penal. Consumação. O delito se consuma quando a agressão do autor resulta na efetiva ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, comprovando-se a lesão pelo auto de exame de lesões corporais. Cogita-se possível a tentativa quando, apesar de não alcançado o resultado lesivo, o efetivo dano corporal prevalecer na conduta do autor, o elemento subjetivo de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Se a vítima não restar ofendida em sua integridade física ou em sua saúde e também faltar elementos para demonstrar o intuito do autor nesse sentido, o seu dolo, a conduta pode caracterizar residualmente vias de fatos, prevista no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais. Lesões corporais graves, parágrafo 1º. Não são consideradas, em razão do resultado da ação do agressor, repreendidas com mais rigor do que as lesões leves, quando a vítima restar lesionada na forma dos incisos do parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal. Inciso 1º. A incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias não alcança apenas as atividades profissionais da vítima, mas também outras tarefas e rotinas do seu cotidiano, como o lazer, as ocupações domésticas, etc. Se a incapacidade para as ocupações habituais se der por período inferior a 30 dias, então a lesão corporal será leve, na forma do caput do artigo aqui analisado. Apesar de se exigir o prolongamento dos efeitos lesivos por período superior a 30 dias, ela ainda deve ser temporária. Se for perene, permanente, pode ser enquadrada na hipótese do inciso 3º, por debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou até mesmo como gravíssima, por possível incapacidade permanente para o trabalho, perda ou inutilização de membro, sentido ou função e ou deformidade permanente. Incisos 1, 3 ou 4 do parágrafo 2º,
do artigo 129 do Código Penal. Inciso 2. O perigo de vida previsto no inciso 2 deve ser concreto, demonstrável mediante realização de prova técnica na situação de fato, ou autor de exame de lesões corporais, que seja conclusivo pela efetiva exposição da vida da vítima a perigo. Inciso 3. A debilidade contida no inciso 3 está relacionada à redução de uma capacidade atribuída aos membros, sentido ou função da vítima, sendo que a permanência da debilidade na sua continuidade estabelece-se em oposição às lesões curáveis. Membros são os apêndices do corpo, dividem-se em membros superiores e inferiores. Os sentidos são atribuídos a atividades desempenhadas pelo organismo em sua correlação com o meio ambiente, como são a audição, a visão, o tato, o paladar e o olfato. As funções são as atividades fisiológicas desenvolvidas pelo organismo, como são as funções respiratórias, circulatória, renal, neurológica, digestiva, cardíaca, etc. A redução de tais atributos fisiológicos em razão da conduta do autor caracteriza a lesão corporal grave. A perda deles, em outro lado, destaca a lesão corporal gravíssima. Observação: nas hipóteses envolvendo perda de um dos órgãos duplos, rins, pulmões, etc., admite-se que a lesão provocou a redução das funções do organismo, não se cogitando perda delas, já que a função desempenhada por eles, renal, respiratória, etc., ainda se manterá. Nesses casos, então, a lesão não chega a ser gravíssima. Inciso 4. A lesão corporal que resulta em aceleração de parto impõe o nascimento do feto com vida. Se por conta da lesão resultar natimorto, então a hipótese será de aborto, configurando-se lesão corporal gravíssima na forma do inciso 5 do parágrafo 2º deste artigo. Lesão corporal gravíssima, parágrafo 2º. As condições arroladas aqui afetam mais severamente a vítima, pelo que entendeu o legislador em cominar penas mais graves nestas hipóteses. Inciso 1. Trata da lesão corporal que resulta em incapacidade permanente para o trabalho, em que se considera a capaz de impedir o exercício de qualquer atividade profissional remunerada, não se limitando apenas àquela habitualmente exercida pela vítima. A existência de terapias experimentais não descaracteriza a hipótese do inciso 2, já que a vítima não pode ser obrigada a se aventurar em tratamentos inconclusivos quanto aos riscos e eficiência. Observação: a transmissão de doenças venéreas por ato sexual não caracteriza a hipótese do inciso 2 do artigo 129, ainda que alguma seja sediçamente incurável. No caso, a situação violará a norma do artigo 130 do Código Penal, já que neste a conduta do autor encontrará todos os elementos de sua definição legal. Observação 2. A transmissão pura e simples de doenças incuráveis que não se enquadrar nas hipóteses dos artigos 130 e 131 do Código Penal pode caracterizar lesão corporal gravíssima. Inciso 3. A hipótese deste inciso difere da prevista no inciso 3 do parágrafo 1º, por se tratar aqui da efetiva perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Aplica-se, assim, sanções mais severas que as previstas para os casos de redução funcional da vítima. Inciso 4. A deformidade permanente é a que causa a alteração no aspecto físico da vítima, que pode lhe resultar em vexame ou desagrado,
Sua constatação se dá por meio de exame pericial, seguido de confrontação entre imagens anteriores e posteriores à lesão. Inciso 5. A lesão corporal que resulta em aborto impõe que o autor do fato tenha conhecimento do estado de gravidez da vítima. Por se tratar de conduta préter-intencional, tendo consciência da gravidez da vítima, pode-se considerar que assumiu risco de causar a morte do feto, mesmo que não tenha pretendido isso diretamente. No entanto, se também houve dolo na provocação do aborto, deve-se cogitar a incidência dos artigos 125 a 127 do Código Penal. Observação: para a caracterização do crime, impõe-se a prova do nexo causal entre a agressão e o aborto, mediante laudo pericial. Parágrafo 3º. A lesão corporal seguida de morte. A doutrina destaca que o parágrafo 3º do artigo 129 do Código Penal contém uma hipótese de homicídio préter-intencional, préter-doloso, em que a lesão corporal causada pelo autor resulta na morte da vítima. No caso, embora a morte não tenha sido pretendida, não se conclua pela existência de dolo na morte da vítima, a responsabilidade por ela é imputada ao autor na forma deste parágrafo, desde que previsível em face das circunstâncias. Em todos os casos, o nexo causal entre a conduta do autor e a morte da vítima deve sempre estar presente. Parágrafo 4º. Lesão corporal privilegiada. O parágrafo 4º do artigo 129 repete, em seus fundamentos e no método de redução, as privilegiadoras contidas no parágrafo 1º do artigo 121, ambos do Código Penal. As duas situações consideram que o crime motivado por relevante valor social ou moral, assim como aquele que o agente atua mediante violenta emoção, quando seguida de injusta provocação da vítima, acomodam redução da pena de 1/6 a 1/3. O relevante valor social é aquele que aproveita a coletividade. O relevante valor moral é aquele que vem em defesa da conduta ética, em acordo com os costumes aceitos na comunidade. A violenta emoção é o estado emotivo que domina o autor a ponto de reduzir o juízo crítico de sua conduta, que se justifica na hipótese quando seguido de uma provocação injusta da vítima. Recomenda-se uma leitura nos apontamentos a respeito do artigo 121, parágrafo 1º, em que a matéria foi apreciada. Substituição da pena. Parágrafo 5º. Há no delito de lesões corporais leves, no qual as lesões não são graves, uma hipótese especial de substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa. Ela incide quando a lesão corporal for privilegiada. Parágrafo 4º do artigo 129 do Código Penal. E também quando as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6º. Ocorre quando da imprudência, da negligência ou da imperícia do autor advém apenas ofensa à integridade corporal da vítima, independentemente da gravidade das lesões, por não terem sido pretendidas pelo autor do fato, já que ausente o dolo. A pena aplicável é apenas a privativa de liberdade de 2 meses a 2 anos. Lesão corporal culposa qualificada ou decorrente da atuação de milícia de segurança ou grupo de extermínio. Parágrafo 7º. O parágrafo em questão amplia a incidência da lesão corporal às hipóteses previstas nos 2 dispositivos que sofreram significativas alterações recentes, os parágrafos 4º e 6º do artigo 121 do Código Penal, que já foram estudadas no artigo 121 do Código Penal. Então, há previsão legal à lesão corporal culposa qualificada, assim como previsto ao delito de homicídio culposo qualificado, quando ela decorre de
inobservância de norma técnica de profissão, arte ou ofício. Se omite socorro à vítima ou foge para evitar a prisão em flagrante, em situação equivalentes às previstas no parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal. Além disso, a lesão corporal decorrente da atuação de milícia que presta serviço de segurança e a oriunda de atuação de grupo de extermínio também se tornaram qualificadas. Parágrafo 6º do artigo 121 do Código Penal. Perdão judicial na lesão corporal culposa. Parágrafo 8º. Previu aqui o legislador a hipótese de perdão judicial na lesão corporal culposa quando a ação culposa do autor resultar em tal sofrimento pessoal seu que, por si só, já implica a punição pela lesão causada a terceiro, em situações equivalentes àquelas previstas no parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal. Lesão corporal qualificada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem convivia ou tenha convivido, ou ainda na prevalência das relações domésticas de habitação ou de hospitalidade. Parágrafo 9º. A hipótese de lesão corporal aqui qualificada foi incorporada ao diploma penal por força da Lei nº 11.340 de 2006, destacando-se das lesões corporais leves do caput porque considera as condições pessoais da vítima, notadamente a proximidade do vínculo familiar entre ela e o autor do fato. Qualquer parente dele em linha reta, ascendente ou descendente colaterais até o segundo grau, irmãos e cônjuge ou companheiro, bem como nos casos em que se prevalece o delinquente das relações domésticas, de habitação ou de hospitalidade mantidas com a vítima. Causa de aumento de pena prevista no parágrafo 10. Caso as lesões sejam qualificadas pelas hipóteses dos parágrafos 1º a 3º e as circunstâncias do parágrafo 9º coexistem no caso concreto. Estas já não incidirão como qualificadoras, mas como causas de aumento em 1/3 na dosimetria da pena. Causa de aumento de pena na lesão corporal qualificada do parágrafo 9º e 11. O parágrafo 11 do artigo 129 do Código Penal reservou uma última causa de aumento de pena na hipótese de lesão corporal qualificada do parágrafo 9º, quando a vítima for portadora de deficiência. A reserva legal da lei impõe que a deficiência da vítima só incida como causa de aumento nas situações previstas no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, excluindo-a em face das demais. Contudo, nada obsta em outros casos seja considerada no agravamento da pena, conforme artigo 61, a linha H do Código Penal, quando reconhecida a deficiência como enfermidade.